Sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente fala sobre saúde, sobre beleza, sobre bem-estar, então você não pode perder nem um minutinho aqui com a gente. Eu sou o Dr. Lucas Tosi e esse é o Papo Saúde. Começando o nosso programa, como já é de praxe, aquela frase para uma reflexão, para a gente estar sempre se atualizando nos nossos conceitos, renovando os nossos conhecimentos. Eu escolhi uma frase hoje bastante interessante de Albert Einstein e ela diz o seguinte: a vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio é preciso manter-se em movimento. Então, às vezes, a gente se depara em várias situações das nossas vidas em que a gente está estagnado. Em qualquer ponto que seja, ponto profissional, no ponto religioso, espiritual, e assim por diante, a gente percebe que acomodar não é, de fato, a melhor resposta. Então, pessoal, é preciso manter-se em movimento. Procurem estar sempre aprendendo, sempre inovando, sempre se reinventando. E assim a gente consegue ficar cada vez mais atualizado, mais feliz, mais disposto. Isso com certeza vai ajudar bastante a gente em todos os aspectos da nossa vida. E também já dando início ao nosso quadro, o Doutor Responde, eu gostaria aqui de escolher algumas perguntas, que nós já, na verdade, já conversamos a respeito disso. Foi no programa passado com o Dr. Diego Ragonese, a respeito de emagrecimento saudável. A Márcia de Santa Cruz, obrigado Márcia por estar acompanhando a gente, ela fez a seguinte pergunta: já fiz vários tipos de dieta e não obtive resultados, por quê? Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar que tem que tomar muito cuidado com relação às dietas, principalmente aquelas mulheres, de uma forma geral, ou homens, que procuram dietas na internet, ou a dieta que a amiga fez. Na verdade, pessoal, como a gente viu no programa anterior, acompanhem lá se vocês perderam, está muito interessante, mas como a gente viu, essas dietas elas são extremamente personalizadas, então cada pessoa, cada estilo de vida que a pessoa leva deve ser mudado de uma forma muito personalizada. Então, provavelmente, Márcia, se você não teve os resultados que você queria, alguma coisa ficou faltando. Acompanha lá que nós vamos dar muitas dicas, você vai ganhar muito assistindo ao nosso programa anterior. E o Emerson aqui de Bauru, valeu Emerson pela participação, os homens também participando aqui com a gente, ele perguntou o seguinte: eu trabalho à noite e durmo de dia. É mais difícil perder peso? Emerson, nós comentamos num ponto específico também do nosso programa anterior a respeito disso. Existem uma série de hormônios que são produzidos durante a noite que influenciam na fome do dia seguinte. E não só isso, também influenciam no acúmulo de gordura. Então é fundamental que você faça realmente um acompanhamento adequado para você poder compensar caso você trabalhe à noite, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. E hoje, dando início ao nosso Papo Saúde, eu gostaria de convidar aqui um profissional que é uma autoridade na radiologia, ele é médico e vai estar aqui com a gente hoje esclarecendo todas as nossas dúvidas a respeito do tema, que é ultrassom na gestação. Dr. Bruno Oliveira, um prazer imenso estar te recebendo aqui hoje, Bruno. Eu sei que a sua agenda é bastante complicada, é bastante difícil estar saindo lá do seu casulo, mas é um prazer imenso estar te recebendo aqui. Obrigado por estar presenteando a gente hoje com esse tema maravilhoso, que chama muita atenção de todo mundo. Que isso. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue esclarecer umas dúvidas aí das gestantes sobre ultrassonografia, falar a importância dela durante a gestação, os benefícios, suas vantagens, desvantagens, o que se tem problema fazer, Acho que não. Dúvidas com certeza não vão faltar, tenho certeza disso. E já para a gente começar, Bruno, explica para a gente um pouquinho como é que funciona o ultrassom, como é que é esse mecanismo de ondas que ele emite, como é que funciona esse procedimento? O ultrassom, tem aquele computador dele e o transdutor. Esse transdutor, ele emite uma onda sonora que ela é refletida de acordo com o tecido que ela pega. Se ela bate num osso, reflete em um exemplo 10 ondas. Se ela bate num músculo, reflete em 11 ondas. E com isso, a hora que ela reflete, o transdutor capta essas ondas que refletiram e forma a imagem. Forma diferentes tons de imagem e a gente consegue ter uma qualidade de saber o que é cada imagem. Se é um osso, se é um músculo, se é um órgão, um pulmão, alguma coisa assim, um fígado, a gente consegue ter essa noção. Então essas ondas são emitidas e de acordo com a frequência que elas voltam, você tem uma formação da imagem de acordo com o tecido onde está ensonando. Exatamente. Maravilha. Quando a gente pensa em ultrassom durante a gestação, muitas grávidas perguntam quando que nós podemos fazer o primeiro ultrassom. Você poderia falar para a gente um pouquinho disso e para que serviria esse primeiro ultrassom que ela faz? A importância desse primeiro ultrassom, o ultrassom endovaginal,
é que muitas gestantes elas não sabem precisar, certo, quando foi a data da última menstruação delas. Ou ela tem aquela ovulação um pouco mais tardia, então você acaba perdendo uma relação de qual que é o tempo certo da gestação. Esse primeiro ultrassom ele serve para estimar a data da gestação um pouco mais precisa e também ver se essa gestação está tópica, está dentro do útero, se são 1 ou 2 embriões, se tem algum descolamento, ele serve para isso. A partir da 5ª semana de gestação, a gente já consegue observar a formação do saco gestacional. E com isso vai desenvolvendo o embrião. Nessa imagem aí, então, você pode explicar um pouquinho para a gente? Opa, claro. Nessa imagem a gente pega o comprimento, é um ultrassom transvaginal, né? A gente pega o comprimento crânio-caudal do embrião. A gente mede da cabecinha até a nádega dele e com essa medida nós temos um valor preciso da data estimada da gestação. Se são 5, 6, 7 semanas de gestação. Esses primeiros ultrassons, Lucas, eles são feitos via endovaginal, né? E Bruno, a gente percebe que o obstetra não liga tanto para esse primeiro ultrassom que você comentou. O primeiro ultrassom de fato solicitado pelo obstetra, na maioria das vezes, é o primeiro morfológico, que é aquele que mostra a translucência nucal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse exame, quando ele é feito, e qual a importância de termos essas medidas iniciais do embrião, do feto. Então, o obstetra morfológico, o primeiro que ele é realizado, nós avaliamos 3 estruturas a mais, vamos falar assim. A gente avalia o osso nasal, o ducto venoso e a translucência nucal. Podemos dar uma olhadinha, Bruno? Sim. Que maravilha. Aqui tem uma imagem mostrando onde fica localizada a translucência nucal, que é um acúmulo de líquido que fica na nuca do bebezinho. Com esse acúmulo nós medimos e com essa medida nós podemos ver se esse bebê tem um risco de ter alguma síndrome genética. Não é uma medida precisa, mas a partir dessa medida dando algum alterado, entram-se outras investigações, outros exames, para ver se vai ter alguma alteração, fazer uma pesquisa a mais uma pesquisa... Entendi. E, na verdade, a gente sempre pensa nessa medida como um complemento das síndromes, né? Isso. A gente percebe que em alguns casos, quando nós temos alteração, você pode recomendar para uma paciente, falar, olha, faça um exame um pouquinho mais detalhado, porque pode ser que nós tenhamos alguma surpresa, e assim por diante. Então, ele vem também como um complemento para isso. Além da translucência nucal, a presença do osso nasal também, que são essas outras medidas aí que vão estimar riscos de malformações, de síndromes. Então, muito interessante esse ultrassom, e é por isso que o obstetra acaba pedindo ele primeiro, né? Os outros, eles talvez tenham uma informação importante realmente com relação ao número de gestações, se ela está grávida de gêmeos ou não, né? se essa gestação está no local, mas de uma forma ou de outra, o primeiro morfológico, esse exame que a gente realiza entre 11 e 14 semanas, ele acaba sendo, de fato, o primeiro exame. Além disso, muitas mulheres perguntam, eu acho que pro ginecologista, obstetra, mas também pro radiologista e para as amigas e para todo mundo, a partir de quando a gente consegue identificar o sexo através do ultrassom? A gente sabe que a sexagem fetal ela pode ser feita a partir de 8 semanas, é um exame de sangue realizado extremamente preciso, mas, obviamente, as grávidas sempre procuram o radiologista na hora de ver lá o ultrassom, qualquer um dos exames, quando que pode saber o sexo. Você poderia falar pra gente um pouquinho a respeito disso? Claro. Muitas gestantes chegam no primeiro exame, já com 6 semanas, elas já querem saber o sexo. Doutor, dá para ver o sexo? Não, calma, não é bem assim, tem que ter um pouquinho de tempo. A gestação, o que a gente pega para estudar em livro, Lucas, é que a partir da 14ª semana você já consegue ter uma imagem da genitália externa, né? Mas o que a gente vê na prática mesmo é que muitas vezes é um broto que está formando. Ele termina a formação dele com 18 semanas. Mas, a partir da 14ª, existem alguns casos que a gente consegue ver, que eu aconselho, as gestantes quando vão lá, 16ª semana, podemos ver. A gente não consegue ver? Volta semana que vem, vamos dar uma olhadinha, mas a partir da 14ª, em livros a gente consegue, na prática mesmo, 16ª, 18ª, e não é querer desanimar elas, tem casos que só com 22 e 23 semanas. Às vezes demora. A gente tem uma foto para colocar para vocês aí, explicar um pouquinho mais a respeito dessa identificação. Vocês vão ver que é algo bastante sutil. Pode colocar a foto para a gente? Olha que beleza. Explica um pouquinho mais essa foto aí para a gente, doutor Bruno. Essa foto o bebê foi caprichoso, né? Era um menino,
E ele deixou as duas perninhas abertas ali. Ali na ponta da seta a gente tem a genitália externa dele, eu falo a espingarda dele ali, mostrando entre as perninhas, né? No caso do menino, normalmente são mais fáceis de ver, né? A menina já é um pouquinho mais complicada. E os médicos, a gente tem uma maneira, né, de adaptar as situações. A gente imagina aquela imagem como se fosse uma espingarda, ou eu pelo menos conhecia como uma tartaruguinha, né, o pescocinho da tartaruga, e a menina, no caso, pareceria um hamburguinho, né, um pãozinho ali, alguma coisinha. Então a gente percebe que, de fato, determinar o sexo é algo bastante sutil, que exige uma experiência muito importante e, obviamente, paciência, né? E com relação ainda à determinação do sexo pelo ultrassom, existe a possibilidade de ter erros nessa avaliação? Se o médico, o ultrassonografista que está ali fazendo o exame, querer se adiantar, falar algo que ele não tem certeza, pode ter erro sim, porque depende muito da experiência do médico que está fazendo o exame. Quando eu não tenho, só falo quando eu tenho 100% de certeza do que é o sexo. Eu prefiro deixar a mãe um pouco brava comigo e que eu não tenho certeza. Eu peço para ela voltar outro dia do que falar algo que eu tenho um pouquinho na dúvida. Mas existe essa possibilidade. Hoje em dia, com a tecnologia dos aparelhos, ficou muito mais nítida as imagens. Até os pais eles conseguem ajudar a gente nisso aí, eles conseguem visualizar melhor a imagem. Mas existe sim, Lucas, tem essa chance de erro sim. Bom, depois que passa essa primeira etapa dos exames, a gente tem um segundo exame que talvez seja aí um dos mais essenciais para boa parte das pessoas, porque ele é bem mais detalhado, que é o segundo morfológico. Quando é realizado, quando deve ser realizado o segundo morfológico, o que você enxerga nele e qual a importância desse exame para a gente? O segundo morfológico ele é um exame mais complexo ali dentro, é um dos exames mais complexos dentro da área de ultrassom obstétrico, né? Com ele a gente vai avaliar todas as estruturas do bebê. Quando eu digo todas, as medidas do cérebro, cerebelo, vamos avaliar os corpos vertebrais, contar dedinho por dedinho se está lá, ver as câmeras cardíacas nele, ver se tem todas, se tem alguma malformação na parte cardíaca do bebê. Vamos ver se o estômago dele está funcionando, se avalia no começo do exame, se ele está cheio, depois ele esvazia. São vários detalhes, é um exame muito mais complexo, um pouco mais demorado. Ele é feito normalmente da 20ª à 24ª semana, de preferência ali com 22 semanas. E com base nesse exame, nós conseguimos ter uma noção muito boa se tem alguma malformação, se ele tem algum probleminha cardíaco ou algum pulmão no pulmão, com base no ultrassom morfológico do segundo trimestre. É extremamente importante a gente ressaltar que, apesar de ser um exame extremamente detalhado, eventualmente ele acaba sendo mais necessário para algumas pacientes do que para outras. Então, aquela paciente, né, Bruno, que teve de repente uma alteração na translucência nucal lá atrás, lá no primeiro morfológico, para essa mulher a gente recomenda realmente de fato que ela seja submetida ao segundo morfológico. Já aquelas mulheres que tiveram um exame normal, que não tem fatores de risco, essas mulheres podem sim optar por realizar um obstétrico normal, convencional, não sendo necessário de fato o morfológico. E agora, antes da gente dar sequência, eu queria chamar aqui um Momento Camélia, vamos falar sobre beleza aqui com a Natália Vacarelli. Camélia, a sua loja online de acessórios femininos. Acompanhe o nosso Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Estamos de volta aqui com o nosso Papo Saúde, hoje entrevistando o Dr. Bruno Oliveira, ele é radiologista, especialista nessa área, está acompanhando junto com a gente aqui as perguntas e, bom, Bruno, a gente estava falando sobre vários ultrassons que são feitos durante a gestação, falamos aí do ultrassom inicial, transvaginal, falamos do primeiro morfológico, falamos do segundo morfológico, a importância de cada um deles. Esse monte de ultrassom que não faz mal para o bebê? Não tem risco de trazer nenhum tipo de prejuízo para o bebê? Não, como a gente falou no começo do vídeo, né, falando que o ultrassom é a base de ondas sonoras, ele não tem radiação nenhuma. Então, ele não faz mal nem para o bebê e nem para a mãe. Não tem nenhuma contraindicação de fazer esse ultrassom, você pode fazer. Inclusive, tem casos, Lucas, você sabe, que é necessário fazer de 6 em 6 horas o ultrassom. Né? Você chega, paciente em 2 dias, você chega a fazer 8 exames. Então, provando que não tem nenhuma contraindicação, não.
Uma das opções que nós temos no aparelho de ultrassom, Bruno, e que eventualmente ele é extremamente necessário para algum tipo de avaliação mais específica, é o Doppler. Eu queria que você explicasse, se for possível, como é o Doppler, o que é esse conceito do Doppler e qual a utilidade dele dentro da ultrassonografia, no caso da obstetrícia, durante uma mulher que está gestante. O ultrassom Doppler, o Doppler obstétrico que faz, eles são reservados para alguns casos, né, onde a gestante tem uma hipertensão, ou uma diabetes gestacional, ou aquele aumento do líquido. O que esse ultrassom faz? Ele avalia o fluxo de sangue que está chegando no bebê e o fluxo de sangue que está saindo da mãe para o bebê, né, que passa pela placenta e tal. Com ele nós conseguimos ver se está chegando a quantidade necessária, se eles estão chegando sem uma resistência, como está chegando esse bebê. Ele avalia o fluxo de algumas artérias, né, do cordão umbilical, da artéria cerebral média do bebê, da cabecinha, e conseguimos ver como está chegando esse sangue. Com base nisso, dá para saber como vai evoluir essa gestação. Se ela está tendo alguma complicação, se esse bebê está tendo um pouco de dificuldade de receber esse sangue, ou se está indo tudo certo, ele vai chegar às 38, 39 semanas ali. Legal. É importante você ter ressaltado isso, porque a gente percebe, pessoal, que o Doppler ele tem uma função talvez até preventiva. A gente consiga prever alguns eventos adversos que podem acontecer e, de uma forma ou de outra, ele pode, inclusive, dar conduta para a gente. A gente pode mudar uma conduta clínica baseada no resultado de um ultrassom. Eu falo que nós fazemos os Doppler obstétricos em paciente, vamos falar que não tem nenhuma contraindicação formal, com 32, 34, porque isso dá uma segurança para o obstetra, né? Se o paciente não tiver nenhum pico hipertensivo, alguma coisa nesse período, com o Doppler obstétrico nós sabemos que ele vai ter ali 4 semanas tranquilas, sem intercorrência durante a gestação. A não ser que ela tenha um pico hipertensivo, uma diabetes ali nesse período, mas se ela não tiver nenhuma complicação, esse exame ele dá uma tranquilidade para o ginecologista, creio. Com certeza, com certeza. O ultrassom ele faz parte hoje do nosso arsenal em termos de exames e basicamente é fundamental em grandes partes, né, em grandes momentos da gestação. Como a gente estava falando, ele pode definir conduta e a importância do Doppler nesses casos, principalmente daquelas pacientes que são de alto risco, hipertensas diabéticas, tabagistas e assim por diante, você pode ter realmente uma avaliação mais precisa do sofrimento fetal. Existe uma situação que nós chamamos de centralização fetal, onde o bebê ele acaba mandando sangue para as áreas primordiais do corpinho dele. Então a gente percebe que o ultrassom tem várias funções, várias utilidades, mas além desses que nós comentamos, Bruno, existem outras modalidades, por assim dizer, de ultrassom. Quais são essas modalidades e qual a importância delas? Vamos lá. Como a gente estava conversando, tem o ultrassom endovaginal, o obstétrico convencional, o obstétrico morfológico, o obstétrico com Doppler e o obstétrico com 4D, com 3D. Né? Hoje em dia tem até o 5D. Esses últimos que a gente falou, o 3D, o 4D e o 5D, o que eles servem? Do ponto de vista para avaliar o desenvolvimento da gestação, ele não tem muita utilidade. Ele consegue evidenciar alguma malformação, alguma alteração, mas essas malformações que ele enxergam são vistas nos outros ultrassom sem problema algum. Mas com ele nós temos uma noção mais precisa do rosto do bebê, da face ali, da mãozinha, da boquinha, das estruturas dele, né? As mães adoram esse ultrassom, né, Lucas? Elas toda vez que vão fazer o exame, desde o primeiro, elas já perguntam quando fazer, como fazer, né? Esse exame, ele tem até uma idade, não é assim, chegar com 38 semanas, quero fazer o 3D, não vai ficar legal. Até 30, 32 semanas é o tempo máximo para fazer ele, sabe? E conseguimos ver a fisionomia do bebê ali no rostinho. Isso para os pais é uma coisa que chama bastante atenção. Como a gente viu na foto, os detalhes são realmente impressionantes, né? E os programas ficam cada vez mais evoluídos. Agora, do ponto de vista médico, realmente a gente acaba não utilizando de uma forma rotineira, fica mais a critério de fato dos pais, né? Dando a parte obstétrica, ele tem algumas utilidades da parte médica, né, para avaliação, colocação do lugar do DIU, essas coisas, mas da gestação, né, obstetrícia, para avaliação do desenvolvimento, ele não é muito eventualmente uma malformação que pode ser mais bem evidenciada. Consegue demonstrar melhor, uma face, um lábio leporino também, essas coisinhas consegue ver. Quando nós pensamos nessa evolução de exames, qual
quais as características que diferem um do outro? Por exemplo, a gente olhou ali na imagem, o 4D e o 5D eles são muito próximos, o 3D e o 4D são muito próximos. O que difere uma imagem da outra? O 3D, né, 3D e o 4D, o que ele vai dar? Ele vai dar uma profundidade na imagem. O 3D você consegue ver um plano dela, ela tira uma foto estática. O 4D e o 5D já consegue criar um movimento, fazer um vídeo dessa imagem. Então você consegue fazer, não é sempre, mas você consegue pegar toda a face do bebê. Você pega, passa o transdutor na frente do rostinho dele, ele consegue ter uma dimensão, uma profundidade, uma qualidade de imagem absurda com esses aparelhos novos. Não é todo o caso. Essas fotos que a gente colocou é que o bebê ajudou muito, a mãe ajudou muito. Fazer uma imagem dessa é uma a cada 100 que você consegue fazer tão nítida assim, mas você consegue ajudar bem. Se você tiver paciência, o médico estiver fazendo paciência ali, chamar o paciente para fazer de novo se não ficar legal, dá para fazer uma imagem bem bacana. Importante se comentar isso, porque às vezes as pessoas acham que elas vão fazer um 3D ou um 4D e vai vir aquela maravilha de imagem. Não. Então nem sempre é assim. A pessoa às vezes pode ficar frustrada. Isso deve ser orientado, deve ser conversado com o paciente. É importante chegar na hora que começar o exame já ser honesto com a paciente, falar que existe a possibilidade de não ter essa imagem bonita, conversar com ela, falar, não vou conseguir fazer essa imagem, já deixa eu preparado. Se eu não conseguir, você vai voltar tal dia. Às vezes elas ficam decepcionadas já, porque tem essa chance de não voltar. Mas é melhor você fazer um negócio bem feito do que você prometer um negócio que você não vai conseguir entregar. Perfeito, excelente. E hoje, como você estava comentando, os softwares que nós temos nas máquinas, eles são cada vez mais evoluídos e eles fazem essa captação da imagem. Eu acho que a gente tem mais uma próxima imagem aí, bastante interessante, que a gente consegue ver, de fato, detalhes fantásticos. Que são, na verdade, reconstruídos pelo próprio software de cada aparelho. Pode colocar pra gente a próxima imagem. Olha que belíssima imagem, a gente fica até chocado, né? Explica um pouco mais essa imagem. Então, pra gente é uma coisa bem óbvia, mas tem um monte de gente que está assistindo aí e que talvez não esteja compreendendo essa imagem. Na parte de baixo da tela nós conseguimos... Não, na verdade a gente consegue ver uma gestação gemelar, onde tem um bebê deitadinho embaixo e o outro deitado um pouco acima ali, né? Você vê onde que sai a luz da parte posterior, tem um bebê e um pouco acima tem um outro. Isso é um software novo, de uma marca específica de aparelho que faz, muito caro por sinal, mas você consegue ter essas imagens maravilhosas. Eles ajudam muito, demora um tempinho para você formatar essa imagem, mas o resultado que fica para a mãe, para o médico, também é emocionante você conseguir fazer uma imagem dessa. Eu adoro fazer o ultrassom obstétrico porque você dá 99% notícia boa para os pacientes. As mães ficam muito contentes com o resultado, você mostrar o rosto, você vê a felicidade da mãe e do pai, é uma coisa muito gratificante, né? Maravilha, a gente percebe, né? Quando o profissional faz aquilo que gosta, ele fala com orgulho, às vezes ele até dá uma impactada na hora de falar, dá uma empacada, é impressionante. E uma imagem dessa, não é todo dia que a gente percebe cada vez mais essa evolução. Isso é fantástico, né? Na área médica, mas a gente tem utilidades aí das mais diversas que a gente pode estar aproveitando. Então, a gente percebe realmente a importância dessa evolução. E para a gente finalizar o Papo Saúde de hoje, Dr. Bruno, eu gostaria que você fizesse alguns comentários finais a respeito da importância do ultrassom durante a gestação e também falasse para as pessoas, para os nossos telespectadores aqui, como que eles podem fazer para te achar lá em Santa Cruz, falar um pouquinho do seu serviço. Conta para a gente. Bom, de forma geral, dá para nós falarmos da gestação ali dos 4 ultrassons que todo ginecologista pede durante a gestação, que é o do primeiro trimestre, o morfológico do segundo e o Doppler obstétricos. Esses exames são fundamentais ali para o ginecologista, o obstetra, saber como está o bebê e como está a saúde da mãe, né? Com base nesses exames, eles vão conduzir a gestação. Adiantar, deixar ela chegar nas 38 semanas, com base nesses exames nós podemos ajudar hoje bem ele a definir esse diagnóstico. E lá em Santa Cruz nós estamos na Santa Casa de Misericórdia. Faz 3 anos que nós estamos com um serviço novo, ficamos funcionando 24 horas, fazemos todos os tipos de exame lá, tomografia, mamografia, ultrassonografia, obstétrica convencional, todo tipo de exame nós estamos fazendo lá. Maravilha. Para quem não sabe, pessoal, eu já chamei o Dr. Bruno algumas vezes de madrugada lá para a gente fazer alguns diagnósticos e realmente a gente mostra que cada vez mais o ultrassom faz parte da nossa rotina.
Doutor Bruno, eu gostaria de coração de agradecer a sua presença aqui hoje. Mais uma vez, eu sei o tanto que a sua agenda é cheia, o tanto que é difícil entrar em contato com você, e você hoje com essa disponibilidade toda. E, de verdade, de coração, obrigado por presentear a gente com uma explicação tão saudável, tão tranquila. Foi fundamental, tenho certeza que as pessoas que estão aí, obviamente, estão com dúvidas, mas que boa parte delas foram esclarecidas. E, pessoal, não se esqueçam que mandem pra gente as dúvidas, que a gente vai estar sempre à disposição para responder. Bom, Lucas, obrigado pelo convite. Dizer que estou sempre à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida dos telespectadores, tanto da parte de obstetrícia, ginecologia, como radiologia geral. Se tiver qualquer outra parte, um raio-x, alguma coisa que o pessoal tiver uma dúvida, pode mandar que nós vamos responder com prazer as dúvidas dele. E com certeza a gente vai bater outros papos aqui num futuro breve. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a vocês. Camélia, a loja online de acessórios femininos para o seu estilo, do casual ao contemporâneo. Confira todas as nossas novidades no nosso Instagram. E chegamos finalmente às curiosidades do dia. E hoje eu escolhi uma curiosidade especialmente pensada no nosso tema discutido, o ultrassom. Nós vimos durante o programa que o ultrassom ele vem cada vez mais sendo desenvolvido e evoluindo, permitindo novas imagens cada vez mais precisas e perfeitas. Mas, obviamente, isso começou há muitos anos atrás. Na verdade, no final do século XIX surgiu a teoria do som, uma teoria que investigava, de fato, que alguns aparelhos poderiam emitir ondas, essas ondas refletiriam em objetos e, obviamente, elas podiam ser captadas. E a importância disso foi cada vez mais sendo desenvolvida e descoberta e incentivada, sobretudo depois do naufrágio do Titanic. Basicamente, a gente conhece a história do Titanic batendo num iceberg que não foi possível ser visto com os instrumentos de visualização da época. E no decorrer da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o desenvolvimento do sonar. E aí sim, nós tivemos aí uma nova era dentro da ultrassonografia. Então, uma curiosidade bastante interessante que poucos de vocês com certeza sabiam. Pessoal, finalizando o nosso programa, queria agradecer todos vocês por estarem aqui com a gente, terem acompanhado o tempo todo. Queria, mais uma vez, parabenizar o interesse de vocês e nos acompanhem aqui no canal 13 da NET de Bauru, nas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube e também nas mídias pessoais do Dr. Lucas Tosi. Um forte abraço e até o próximo programa.